Bem, pessoal, tivemos um problema técnico aqui, familiar, grito, barulho lá fora, eu tive que dar uma bronca ali e vamos dar prosseguimento na aula. Eu fiz um corte antes do tempo, mas nada que prejudique o nosso conteúdo. Como eu havia falado, era a respeito da autolesão. A autolesão, então, em regra, ela não é punida porque não se encaixa no aspecto relacionado à alteridade, quando a ofensa, o dano causado ao bem jurídico, ou pelo menos o risco de lesão, o risco de perigo, o perigo que se expõe àquele bem jurídico, não atinge bem jurídico alheio, e sim do próprio agente. Então o direito não se presta a proteger o agente de condutas que afetam o seu próprio bem jurídico. Agora cuidado, porque eu posso estar diante de uma situação de autolesão, de uma pessoa que se autolesiona, alguém que cortou o dedo, até dei esse exemplo em sala de aula. A pessoa cortou o dedo da mão para poder receber um benefício do INSS indevidamente, um auxílio-doença, para se aposentar, para ganhar alguma coisa da seguradora, ela quebrou o seu braço, por exemplo, propositadamente. Obviamente não estamos falando aí de autolesão, e sim a lesão ao bem jurídico patrimônio de outra pessoa, seja ela uma entidade pública, uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, ok? Então só ter esse cuidado. E também cabe aqui nós falarmos a respeito da automutilação, porque se a pessoa que vem a se automutilar faz isso por induzimento, instigação ou auxílio de um terceiro, esse terceiro que induziu, instigou ou prestou auxílio para que esse indivíduo pratique uma automutilação, essa pessoa ela vai estar cometendo o crime lá do artigo 122 que estudamos em aulas passadas. Tá bom? Então vamos lá. A conduta, falamos sujeito ativo, sujeito passivo, fizemos as considerações pertinentes, passamos então para a conduta. O que é o elemento conduta aqui, né? Conduta no direito penal é a ação ou omissão. A conduta pode se dar por ação ou por omissão. Aqui no caso da lesão corporal, é aquela ação ou omissão que ofenda, direta ou indiretamente, a integridade corporal ou a saúde de terceira pessoa. Entenderam? Então, professor, mas como que alguém... Ação, tudo bem, eu entendo. Ação, eu vou dar uma facada, eu vou bater, dar um soco numa pessoa, eu posso dar uma paulada, eu posso praticar vários comportamentos de fazer alguma coisa, uma conduta positiva, um fazer, que vão causar uma ofensa ou à saúde ou à integridade corporal de alguém. Mas eu não consigo vislumbrar, então, quando é que a omissão pode fazer isso. Quando é que eu pratico uma conduta omissiva e isso resulta uma lesão corporal de alguém? Lembre-se que estamos diante de um crime omissivo impróprio. Vocês não vão encontrar um verbo aqui de não fazer alguma coisa. A palavra está lá. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. O verbo ofender dá a ideia de praticar uma conduta positiva, um fazer. Mas é exatamente isso que caracteriza os crimes em omissivos impróprios. Omissivos impróprios, eu não tenho um verbo de não fazer alguma coisa, um verbo que indica uma omissão. É a forma que o sujeito ativo se vale para alcançar o resultado em um crime comissivo. A omissão é a forma que o agente se vale para dar causa ao resultado em um crime comissivo. Então vamos lá, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Como é que alguém pode praticar isso se omitindo? Já falei exemplos para vocês, digamos que eu sou responsável por alguém e eu tenho que dar remédio a um idoso e eu não o faço permitindo que ele adoeça, querendo que ele adoeça, inclusive. Então vejam, minha omissão está dando causa ao resultado, ofensa à saúde. Eu sou a mãe que tenho que amamentar meu filho, mas eu não me importo e não amamento e essa criança vem a adoecer. Eu sou uma babá que está cuidando da criança e eu tenho o dever de zelar para que ela não se machuque e eu permito que ela corra e caia da escada e se lesione. Vejam, nós estamos falando de pessoas que tinham um dever jurídico de agir diante daquela situação, em face daquela vítima, e não o fazendo, não exercendo esse seu dever jurídico de forma esperada, eles dão causa a um resultado lesivo, lesão corporal. Então nessa hipótese, nós teremos aí na situação da omissão imprópria, dos chamados crimes comissivos por omissão, nós temos uma situação em que esses crimes podem acontecer pela omissão do agente, desde que esse agente tenha um dever jurídico de agir. Tá bom? A lesão ela frequentemente vai produzir dor na pessoa, mas isso não é necessário. O tipo penal aqui descrito do artigo 129 não exige que haja dor para que haja o crime de lesão corporal, tá certo? Então
Então é irrelevante a questão de produzir dor, isso não faz parte da elementar do tipo penal. Por exemplo, cortar os cabelos de alguém. Cortar o cabelo de alguém está ofendendo a integridade corporal da pessoa. O cabelo da pessoa faz parte da sua integridade corporal. Então, a depender do que me motiva a cortar o cabelo dessa pessoa sem sua autorização, sem o seu consentimento, eu posso estar diante do crime de lesão corporal, ou se eu cortei o cabelo como uma forma de menosprezar, de humilhar a pessoa, de ridicularizar, de dar um trote, algo que o valha, eu posso estar praticando um crime lá da injúria real, que nós vamos estudar mais adiante. É uma forma de injúria, tá? Em que eu me valho de vias de fato ou violência como uma forma de humilhar a pessoa, de aviltar a pessoa. Vamos estudar isso mais adiante. Mas pode ser caso também de lesão corporal e nós teremos uma hipótese que sequer essa ofensa à integridade corporal de alguém, cortar o cabelo, vai acarretar algum tipo de dor. Tá? A integridade física, ela é um bem jurídico disponível ou indisponível? Nós já falamos que nos crimes contra a vida é bem jurídico indisponível, ninguém tem dúvida disso. Por isso que não se permite a prática da eutanásia, não se autoriza que se mate alguém, mesmo que essa pessoa consinta. E no caso da lesão corporal, a integridade corporal ou a saúde da pessoa. Então vamos lá, resumindo, vocês vão encontrar aqui posições na doutrina falando a respeito disso, mas eu vou fazer logo um apanhado aqui e uma síntese do que é importante. Se nós estivermos diante de lesões corporais de natureza leve, nós podemos dizer que a lesão corporal, a integridade corporal e a saúde é bem jurídico disponível. Por quê? Porque a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, ela autorizou, aliás, ela fez com que esse crime de lesão corporal culposa e a lesão corporal dolosa de natureza leve, ela fosse de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Então convenhamos que quando o legislador fala que um crime é de ação pública condicionada à representação da vítima, deixou a cargo da vítima exercer ou não esse direito de representação para que o agente seja ou não punido, significa que ela está dando disponibilidade desse direito para a vítima, de modo que a gente pode abstrair daí que o crime de lesão corporal, quando se trata de lesões de natureza leve ou lesões culposas, nós estamos diante de bem jurídico disponível. Por outro lado, quando se trata de lesões corporais de natureza grave, gravíssima, seguida de morte, nenhuma dessas hipóteses estamos diante de bem jurídico disponível, porque todas essas hipóteses de lesões qualificadas, nós estaremos também diante de hipóteses de crimes de ação penal pública incondicionada. Então daí nós tiramos que, nesse caso, ela se torna indisponível. Tá bom, gente? O elemento voluntariedade. Voluntariedade diz respeito ao elemento interno, não é isso? Volitivo, a vontade do indivíduo. Ou seja, esse crime é doloso, ele é culposo. Então vamos lá. Em regra, ela é punida a título de dolo, ou seja, as hipóteses que nós temos do caput, da lesão corporal leve e dolosa, as hipóteses do parágrafo 1º e 2º, tá? Que são as hipóteses de lesão corporal grave e gravíssima, são dolosas. Nós temos também ele na forma culposa, que é a do parágrafo 6º, que é a lesão corporal de natureza culposa, e temos até mesmo a lesão corporal na sua forma préter-dolosa, préter-dolo. A forma préter-dolosa ou préter-intencional está ali em algumas hipóteses do parágrafo 1º, 2º e principalmente no parágrafo 3º, que trata da lesão corporal em que há o resultado morte. Tá bom? Então a gente age com dolo na lesão corporal e dá causa a um resultado morte culposamente. Perfeito, vamos estudar isso mais adiante. Ok. Com relação a lesões cirúrgicas, não é isso? Às vezes o médico tem que amputar um membro de alguém, tem que extrair um órgão, um rim, tem que extrair um olho, causa lesões ali irreversíveis, estéticas, tá? Veja, a doutrina tem posições, só aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 6, 7 posições diferentes ali, de onde que há a exclusão da responsabilidade penal do médico que atua numa intervenção cirúrgica em favor do paciente, em benefício do paciente. Uns vão dizer que não há tipicidade, outros vão dizer que não há dolo na conduta do médico, que a vontade dele não é ofender a saúde da pessoa, a sua integridade física. Outros vão dizer que é discriminante supralegal do consentimento do ofendido, tá? A teoria da imputação objetiva vai dizer que não há criação ou incremento de um risco proibido. Então vai ter posição para todos os gostos aí. É importante que vocês saibam isso aqui, mas não há prova
dissertativa, numa prova subjetiva ali, escrita ou oral, para poder explicar as correntes que tratam da exclusão da responsabilidade penal do médico que realiza intervenções cirúrgicas. É importante te ressaltar aqui que realiza intervenções cirúrgicas em benefício da saúde do paciente, porque se o médico comete um erro realmente profissional numa cirurgia, causando algum dano físico, estético, na saúde do paciente, ele vai ser responsabilizado pelo crime de lesão corporal e pelas eventuais lesões que ele der causa, tá certo? Consumação e tentativa. O que a gente pode falar aqui a respeito de consumação e tentativa deste crime? Vamos lá. Esse crime ele se consuma no momento em que há o resultado dele. O resultado é o quê? A efetiva ofensa à saúde ou à integridade corporal da pessoa. Então, é um crime material. Crime que produz resultado naturalístico, crime que produz uma alteração do mundo exterior. Esse é o crime material. E aqui, qual é essa alteração do mundo exterior, essa modificação do mundo exterior? Lesão que você está tendo ali, a ofensa à integridade corporal da pessoa, está lá sem o dedo, está sem o braço, está lá com corte, está com hematoma, a ofensa à saúde, ficou doente, contraiu uma doença, teve danos psicológicos, teve um problema psíquico, psiquiátrico, ficou com depressão. Então são fatos, são modificações que são constatadas pelo médico perito, médico legista, que vai detectar esse resultado para fins de caracterização, para fins de consumação do crime de lesão corporal. Tá bom? O material de vocês aqui, ele vai trazer as hipóteses de lesões, as nomenclaturas de algumas lesões mais técnicas, equimose, hematomas, eritemas, tá? Essas classificações, elas são mais importantes para quem vai fazer um concurso aí para a polícia, que aí precisa realmente saber essas nomenclaturas, mas não aqui na matéria de direito penal. Vai estar mais relacionada à medicina legal. A matéria de medicina legal vai dizer o que é um eritema, que é aquele mero vermelhão, quando se dá um tapa em alguém, um tapa nas costas, né? Fica aquele vermelhão, até aquele pé do sol, aquele vermelhão do sol, aquilo ali é uma lesão corporal, pessoal. Obviamente que não é um crime, né? Não é força da natureza, não vai ser responsabilizada criminalmente. Mas aquele vermelhão é chamado eritema. Nós temos hematomas, nós temos as equimoses. Isso não importa na nossa matéria, tá certo? Se vocês forem estudar para uma prova de concurso de polícia que cobrar a matéria medicina legal, esse conteúdo pode ser exigido de vocês, mas não aqui. Perfeito? Vejam que aqui esse crime precisa, tá? Esse crime, para a sua consumação e para a sua caracterização, para a sua materialidade restar comprovada, é preciso o exame de lesão corporal. O médico legista vai realizar os exames para constatar a lesão, dizer o que causou a lesão, dizer qual é a natureza dessa lesão, dizer se ela é grave, se ela é gravíssima, tá bom? Então vai ter os quesitos ali para serem respondidos pelo médico legista e auxiliar a autoridade policial, se estiver na fase policial, ou o juiz, quando estiver na fase judicial, a ele definir a melhor adequação típica, né? Definir ali qual o crime que se viu ali consubstanciado com aquela lesão. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para a primeira hipótese aqui, do crime de lesão corporal dolosa de natureza leve. Então nós já falamos que a lesão corporal dolosa de natureza leve está prevista ali no artigo 129 caput. Professor, como eu sei que a lesão corporal é dolosa de natureza leve? Você vai saber por exclusão. Se eu não tiver diante de nenhuma das hipóteses do parágrafo 1º, do parágrafo 2º, do parágrafo 3º, que tratam de lesões corporais qualificadas, eu tenho uma lesão corporal dolosa de natureza leve, ok? Então, essa é a classificação, eu sei pela exclusão. Professor, aplica-se o princípio da insignificância ao crime de lesão corporal? Há parte da doutrina e da jurisprudência que entendem que sim. Lesões irrisórias, lesões pequenas, um arranhãozinho, quebrou a unha, não é? Só um vermelhão de um tapa, tá? Então pode sim permitir a aplicação do princípio da bagatela, o princípio da insignificância, e por isso o fato seria materialmente atípico. Nós já falamos que o princípio da insignificância exclui a tipicidade material da conduta, tá certo? Embora esse princípio da insignificância esteja mais associado a crimes patrimoniais, não é de se descartar a possibilidade também de que se aplique o princípio da insignificância também aqui nesse crime de lesão corporal, desde que a lesão seja realmente muito leve, tá? De modo que não seja necessária ou não se veja a necessidade de aplicação do direito penal nessa hipótese.
Tá bom, falamos da lesão corporal dolosa de natureza leve, passamos aqui de imediato a falarmos da primeira hipótese qualificada de lesão corporal, que são as hipóteses do parágrafo 1º. As hipóteses do parágrafo 1º do artigo 129 nos traz aí a lesão corporal de natureza grave, ok? Lesão corporal de natureza grave. Então vamos lá. Vamos fazer as observações conforme a gente vai analisando as hipóteses, que estão elencadas aqui no parágrafo 1º, vou fazendo algumas considerações especiais para cada uma delas. Primeira delas que nós temos aí no inciso 1º é a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Vamos lá. Então, essa incapacidade para as ocupações habituais são as ocupações, são incapacidades físicas ou mentais. Tá? E quando fala em ocupações habituais, professor, é só trabalho ou qualquer atividade que era regularmente ou habitualmente desenvolvida por aquela pessoa? Veja, digamos que a pessoa é um aposentado. A única atividade que ele tinha era levantar cedo, porque velho acorda cedo, né? E diz um amigo meu que diz que velho acorda cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. Eu não acredito nisso não, velho faz muita coisa. Levanta de manhã cedo e vai para a praça jogar dominó com os amigos. Essa é a atividade habitual dele. Ela vai ser protegida. O camarada só joga futebol, joga dominó na praça, ele lê livro, ele é músico, ele toca. Ocupações habituais, as suas ocupações habituais. Professor, então qualquer ocupação, não precisa ser necessariamente trabalho, é qualquer ocupação que a pessoa habitualmente desenvolve? Perfeito, é isso. E eu posso ter ali uma situação de um bebê, por exemplo, um nenenzinho, um bebezinho. A gente sabe, o bebezinho, ele faz cocô, ele chora, ele come, ele dorme, não necessariamente nessa ordem, mas basicamente a atividade do dia a dia do nenenzinho, de pequena idade, de tenra idade, de alguns meses, poucos dias ou poucos meses, é isso, né? Ele tem ocupações habituais? Sim, ele mama, ele come, ele dorme, ele precisa estar confortável para fazer essas atividades. Se essa lesão corporal gera um desconforto e essa criança não consegue mamar direito, ou não consegue dormir direito, não consegue fazer algum movimento, significa que ela está tendo afetada a sua capacidade para as ocupações habituais. Tá? E se isso passar de 30 dias, acarreta aí a aplicação dessa hipótese qualificada do parágrafo 1º, inciso 1º, que é a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Tranquilo, gente? Desde que essas ocupações, agora vamos fazer um parêntese, desde que essas ocupações sejam lícitas. O direito não se presta a proteger atividades ilícitas, não é isso? Digamos que o camarada vai reclamar porque ele ficou mais de 30 dias sem poder trabalhar na sua boca de fumo. Não tem nenhum cabimento uma coisa dessa, não é isso? Então, desde que haja ocupação lícita, não importa se é trabalho, se é uma ocupação laboral, se é uma ocupação recreativa, cultural, não importa, tá? Qualquer delas está protegida desde que atividade lícita. E professor, como é que eu vou saber que passou de 30 dias? Que tipo de prova vai me consubstanciar, materializar essa incapacidade por mais de 30 dias? Um laudo médico complementar. Esse médico legista que fez um exame inicial, quando a pessoa sofreu a lesão, ele vai dizer o seguinte: volte daqui a 30 dias, 31 dias, 32 dias, e ele vai analisar novamente a pessoa e vai verificar se ela permaneceu esses 30 dias incapaz, física ou mentalmente, para desempenhar suas ocupações habituais, e ele vai narrar isso num laudo complementar, que vai caracterizar aí, então, que a pessoa ficou incapacitada por mais de 30 dias. Entendido, então? Perfeito. Então essa é a primeira hipótese. Vamos para a segunda aqui, que é perigo de vida. Eu não gosto da redação da forma que foi colocada aí, porque não é perigo de vida, é perigo de morte. Perigo de vida eu queria correr todo dia, não é isso? A gente não está correndo perigo de viver, a gente está correndo perigo de morrer. Então o certo seria perigo à vida ou perigo de morte. Mas tudo bem, que pesa essa impropriedade aí terminológica do Código Penal, vamos fazer análise aqui no campo jurídico. Então o que seria essa qualificadora de natureza grave, que é do inciso 2º, que trata do perigo de vida? Tá? Então aqui no perigo de vida nós temos uma situação em que a lesão corporal ela gerou um risco ali concreto e imediato de ocorrer o resultado morte. Então a lesão corporal que foi provocada pelo agente foi de uma gravidade que expôs a um risco de morte aquela vítima. Quem vai dizer isso? A perícia também. O médico perito legal vai ter que narrar e vai ter que constatar e vai ter que dizer em que exatamente consistiu esse risco à morte.
Ah, porque houve um risco de choque hipovolêmico, ele teve uma hemorragia e por pouco não morreu porque foi socorrido e foi atendido no hospital adequadamente. Ah, porque atingiu um órgão vital, como perto do coração, no pulmão. Então ele vai ter que dizer claramente em que aquilo ali concretamente acarretou de risco de morte àquela vítima. Tá bom, pessoal? Agora, só para concluir, para a gente não passar muito de 20 minutos, é importante que a gente diga aqui que essa qualificadora aqui, ela é uma qualificadora préter-dolosa. O agente que pratica o crime aqui nessa qualificadora, ele não pode ter cometido essa conduta querendo o resultado morte. Eu vou encerrar essa aula aqui, vou deixar no ar e vou voltar a falar a respeito desse perigo de morte aqui, para a gente entender melhor e poder explicar isso de forma mais adequada para vocês no próximo vídeo, tá bom? Obrigado, até lá!